Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 27 de novembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje daremos início ao texto O que é o Ego, né? O texto de número 12, da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres, que, como vocês já sabem, nos é recomendado que façamos a leitura diária desses textos, ok? O que é o ego? O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade, ele coloca a vontade entre aspas, que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte, de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E, em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos. Seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade? Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro. Gente, o meu telefone tocou, eu interrompi o vídeo para atender. Então, eu não sei se eu vou ler algum pedaço que eu já li, tá? O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz. O altar às ilusões no santuário da própria vida. E a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. Acho que li certinho, né? Acho que li certinho. Agora eu não me lembro. Então, se não tiver lido certinho, amanhã eu leio, tá bom? Então, vamos lá. Lição 331. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Vamos nos lembrar da outra lição que nós fizemos aí, acho que tem, se não me engano, tem 3 dias, que declarava, não, 2 dias. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Lição de número 329. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Muito bem.
E aí hoje nós declaramos, não há conflito, pois a minha vontade é a tua, né? Então aqui nós temos mais um reconhecimento de que como eu e Deus, eu e meu Pai somos um, então a minha vontade e a vontade de meu Pai é apenas uma, ok? Que tolice, Pai, acreditar que o teu filho poderia causar sofrimento a si mesmo. Ser-lhe-ia possível fazer um plano para a sua própria maldição e ser deixado sem um caminho certo para a sua liberação? Tu me amas, Pai. Não poderias nunca deixar-me desolado para morrer num mundo de dor e crueldade. Como pude pensar que o amor abandonou a si mesmo? Não há outra vontade, senão a vontade do amor. O medo é um sonho e não há vontade que possa entrar em conflito com a tua vontade, com a vontade de Deus. O conflito é o sono e a paz, o despertar. A morte é a ilusão, a vida, verdade eterna. Não há oposição à tua vontade, não há conflito, pois a minha vontade é a tua. O perdão nos mostra que a vontade de Deus é uma só e que nós a compartilhamos. Contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje, para que possamos achar a paz de Deus. Amém. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Lição de número 331. Então, olha só. Uma boa chave para a gente compreender essa lição. Não há outra vontade senão a vontade do amor, né? Deus é amor e, portanto, eu também. Então, não há outra vontade senão a vontade do amor. O medo é um sonho e não há vontade que possa entrar em conflito com a tua, ok? Então, por mais que nós desejemos ter essa vida bizarra, né? Um minuto, gente. É hoje. São as obras aqui, gente. São as obras. Hoje o dia está animadíssimo. Muito bem. Então vamos lá. Que tolice, Pai, acreditar que o teu filho poderia causar sofrimento a si mesmo. Ser-lhe-ia possível fazer um plano para a sua própria maldição e ser deixado sem um caminho certo para a sua liberação? Então, qual é o segredo para a gente compreender isso? É justamente que isso aqui é um mundo de fantasia. É um mundo de Maia, né? Como disse o mestre Buda. E aí a gente se lembra de que a nossa lição ontem foi: eu não me ferirei novamente hoje. Ok? Eu não me ferirei novamente hoje. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Se a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, e se eu já escolhi aquilo que é a tua vontade, não há conflito, pois a minha vontade é a tua. E eu não tenho conflito comigo. Eu não tenho mais um conflito comigo mesma. Por que eu não tenho mais um conflito comigo mesma? Porque eu sei que a vontade de meu Pai para mim é a felicidade perfeita. Vocês conseguem entender isso? Então tá tudo certo. Como dizia minha professora de um curso em milagres, está tudo certo. Está tudo maravilhoso. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, que eu já estudei lá atrás. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade de Deus, e hoje eu concluo que não há mais nenhum tipo de conflito, porque a minha vontade é a tua, né? Então nós estamos, olha que bonito isso, nós estamos, na verdade, reafirmando a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com o nosso Pai. Nós estamos reafirmando a nossa aliança. E vamos conseguir isso a partir de quê? Por meio do perdão. O perdão nos mostra que a vontade de Deus é uma só e que nós a compartilhamos. Por que nós a compartilhamos?
Porque eu e Deus somos um, né? Contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje para que possamos achar a paz de Deus. Amém. Né? Eu achei tão bonitinho que ele terminou com amém, esse texto. Não é frequente, né? Vocês perceberam? Não é frequente. Ele põe amém. Vocês sabem que na oração correta, eu vou fazer uma live sobre isso, sobre a oração correta. A gente tem que terminar a oração com amém, né? É meio está feito. E assim é. Amém. Né? E seja feita a tua vontade, ó Pai. Amém. Ponto final. Não preciso de mais nada. Então vamos lá. Vamos passar para a leitura do nosso livro texto desse ano, o acompanhante do livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres, né? Comentário. Num grupo de estudo, recentemente, peraí, deixa eu ler bonitinho aqui. Lição 331, para ser praticada no dia 27 de novembro. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Já vimos o objetivo, que é reafirmarmos a nossa aliança com Deus, a partir dessa compreensão de que eu e Deus somos um. E aí a gente lê o comentário do Alan Watson, né, e do Robert Perry. Comentário. Num grupo de estudo recentemente, eu disse que o nosso problema fundamental é que nós realmente acreditamos que nós somos pessoas terríveis. Realmente nós acreditamos nisso. Por isso que eu peço a vocês encarecidamente, peço sempre e vou pedir novamente que vocês leiam essa obra-prima, A Humanidade é Isenta de Pecado, do mestre Masaharu Taniguchi, compilado pelo preletor Camino Kusumoto. Tá? Esse livro é uma pérola. Se eu tivesse que levar 5 livros apenas para uma ilha deserta, um deles seria Um Curso em Milagres, o outro seguramente seria A Humanidade é Isenta de Pecado, tá bom? Então leiam novamente, leiam várias vezes, para que a verdade, o homem é isento de pecado, o homem é o Filho de Deus, penetre nas camadas profundas do inconsciente de vocês, tá bom? Muito bem. Nós não confiamos no nosso próprio amor. Um companheiro estava expressando suas preocupações de que o material de Um Curso em Milagres pudesse ser utilizado para justificar qualquer tipo de comportamento. Eu poderia então roubar uma loja de bebidas, porque o mundo é apenas uma ilusão e ninguém verdadeiramente seria ferido, exceto na ilusão. Nada do que eu faço afeta o meu relacionamento com Deus de forma negativa. Muito interessante ele tocar nesse ponto. Esse ponto era um ponto sobre o qual a minha professora de Um Curso em Milagres falava bastante. Bastante. Provavelmente vocês vão ficar surpresos de me ouvir dizer isso, mas ela, há 10 anos atrás, há 20, né? Que eu comecei a estudar com ela há 20 anos atrás, fez exatamente, ano que vem faz 20 anos que eu a conheci, né? Em fevereiro, faz 20 anos, no carnaval, comecei meu trabalho com ela no carnaval de 2005, né? Sempre achei o carnaval um momento muito propício para trabalhos espirituais, não é mesmo? E aí eu comecei a conhecer ela fazendo um grupo de constelação familiar no final de semana, né? Se você ainda não assistiu o meu vídeo, a minha história com o Curso em Milagres, por favor assista. É um dos campeões em visualizações aqui no canal, no nosso canal Crístico Alquimia dos Milagres. Então ela sempre falava isso. E ela dizia que o que ela mais via eram as pessoas utilizando os ensinamentos de Um Curso em Milagres para justificar a própria infelicidade, para justificar a própria preguiça, para justificar a própria negação da realidade, né? Com base nisso aqui. Se o mundo é uma ilusão, então ela usava essa expressão, ela falava assim, então o cara vai lá e passa um cheque sem fundo, porque ele entende que na verdade ele não tá roubando ninguém, porque isso aqui é uma ilusão, então ele não tá ferindo ninguém, né? Então ele passa um cheque sem fundo. E ela falava
Isso de forma literal, né? Não falava de forma figurada, não. Porque tinha notícias do estrago que o ensinamento equivocado do curso estava fazendo na vida das pessoas. E quando a gente fala de estrago, meus queridos, a gente não tá... Eu não tô querendo aqui me referir a um estrago do tipo, você vai passar um cheque sem fundo. Hoje em dia ninguém mais usa cheque, né? Mas você, naquela época, então você vai passar um cheque sem fundo e você vai ficar impune. Não, não é disso que eu tô falando. É o estrago que o curso mal interpretado, mal ensinado, mal entendido, mal compreendido, né? Ele provoca na vida de uma pessoa no sentido de fazer com que ela fique mais egocêntrica ainda do que ela era antes de estudar um curso em milagres. Por quê? Porque ela acha que agora ela é muito mais especial do que os outros. Porque ela estuda um curso em milagres. Ou porque eventualmente ela ensina um curso em milagres. Né? Então isso causa um estrago. Vocês podem ter certeza disso. Vai levar você mais para o buraco ainda. O mau uso do curso vai levar você mais fundo no buraco do ego, tá? Eu não vou continuar a falar, senão eu vou acabar falando coisas aqui que eu vou me arrepender, tá? Então vamos lá. A resposta direta a esse questionamento é que você apenas faz tais coisas no mundo quando você acredita que o mundo é real. Perfeito. Se você verdadeiramente acreditasse que o mundo é uma ilusão, você não poderia estar fazendo esse tipo de coisa e você não teria o desejo de fazê-las. O medo de que se ele acreditasse que fazer coisas terríveis... Peraí, só um minuto. O medo de que... Pra eu ler bonitinho aqui. O medo de que ele fizesse coisas terríveis, se ele acreditasse que ninguém seria realmente ferido, deriva, né? Deriva de uma crença ou melhor, dá a impressão de que ele não confiaria, verdadeiramente não confiaria. O curso em milagres está dizendo que o que nós queremos, o curso em milagres está dizendo que o que nós não acreditamos, está dizendo que nós não acreditamos que o que nós queremos verdadeiramente é bom. A verdade é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Mesmo se nós ainda estivermos confusos, né? Se nós ainda estivermos nos sentindo enganados pela ilusão, né? Confundidos pela ilusão, então, mesmo se nós ainda estivermos confusos e enganados pela ilusão, nós não cometeremos erros terríveis. Não é seguro deixar ir as nossas amarras de culpa. Ou melhor, é seguro deixar ir as nossas amarras de culpa porque nós somos verdadeiramente extensões de Deus. Nós pensamos que precisamos da culpa para segurar o monstro dentro de nós. Um curso em milagres está dizendo que a culpa, na verdade, ela não serve a nenhum tipo de função útil. E esse fato nos mantém aprisionados, trancados na ilusão da nossa culpabilidade.
Essa ilusão sobre nós mesmos é o nosso erro fundamental. E o curso segue esse pensamento ele segue afirmando, né, que esse ser que usurpou o trono de Deus não é nada para ser culpado. Isso me lembra uma discussão que eu tive com a aluna, uma discussão no sentido positivo, né, com a aluna Raquel Mendes no domingo, na live. Se vocês ainda não tiverem assistido a live, nossa, é exatamente sobre isso que a live fala, tá? Então ele cita aqui um texto do capítulo 14 que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês em português, tá bom? Então, gente, prestem muita atenção. Se o estudo do curso não estiver aumentando a humildade de vocês, não estiver trazendo vocês para mais perto do seu irmão, da sua irmã, se não estiver ajudando você a ajudar mais os outros, então você está aprendendo um curso em milagres para destruir e não para curar. Você está aprendendo um curso em milagres do ego, tá bom? E aí, 3:15. Não busques avaliar o valor do Filho de Deus, a quem ele, Deus, criou santo, pois fazê-lo é avaliar o teu Pai e julgar contra ele. E te sentirás culpado por esse crime imaginário que ninguém nesse mundo ou no céu poderia cometer. O Espírito Santo ensina apenas que o pecado da autossubstituição no trono de Deus não é uma fonte de culpa. E o que não pode acontecer não pode ter efeitos a serem temidos. Fica quieto na tua fé, naquele que te ama e quer te conduzir para fora da insanidade. A loucura pode ser a tua escolha, mas não a tua realidade. Nunca te esqueças do amor de Deus, que se lembrou de ti, pois é de fato impossível que ele pudesse jamais permitir que o seu filho caísse da mente amorosa dentro da qual foi criado e onde sua morada foi fixada em perfeita paz para sempre. Então, olha só, eu acabei de dar para vocês aí dicas a respeito de se você realmente está aprendendo um curso em milagres. Bom, se bem que com vocês eu não me preocupo muito não, né? Porque vocês são meus alunos. Então, no meu entendimento, eu tô conseguindo passar esse estudo aqui de uma forma correta, tá? Mas, enfim, talvez vocês possam avaliar isso com algumas outras pessoas ou grupos que têm estudado, né? Não sei. Esse é apenas um equívoco trivial. O amor não deixou a si mesmo. Então, o amor não te deixou. Como você e o amor são uma coisa só, o amor não deixou a ti mesmo. A si mesmo, perdão. Eu compartilho a natureza de Deus como sendo o amor. Eu não poderia deixá-lo, nem ele poderia me deixar. Não. Não podemos. De forma nenhuma. Como eu digo para vocês, se separar do Criador é uma impossibilidade técnica. Você pode ficar brincando de videogame. Você pode até, num determinado momento aí no futuro, decidir descer mais um degrau no mundo do sonho e entrar aí no metaverso e brincar de metaverso. Isso só vai alargar a distância entre você e o Criador, mas jamais distância na sua mente, né? Vai alargar o teu grau de esquecimento, mas não vai jamais ser capaz de separar você do Criador, né? Ou fazer o Criador te abandonar. Não, não tem como, tá bom? Muito bem. Qualquer aparente corrupção ou conflito entre eu e Deus deve ser uma ilusão. Evidência de que nada
exceto evidência de nada além de que eu estou dormindo e sonhando com o impossível. O impossível é viver uma vida separada de meu Criador, tá bom? Conhecer a realidade é não ver o ego. Ainda que paradoxalmente possamos ver o ego primeiramente para podermos falhar em notá-lo, não olhá-lo, desprezá-lo. E isso funciona de uma forma oculta, secretamente, furtivamente. O ego se esconde por trás de todos os tipos de encobrimentos. Nós devemos desmascará-lo, vê-lo exatamente pelo que ele é, e então desprezá-lo, ignorá-lo, passar por cima, né? Tem um verbo aqui que não tem uma tradução, né, boa, literal aqui em português, né? É tipo fazer vista grossa. É como se fosse fazer vista grossa. Pro ego eu nem olho, nem me ocupo do meu ego, né? Só quero me lembrar de que sou espírito, de que eu e Deus somos um, de que estamos juntos, tá bom? Muito bem. Muito bem. Peraí. Enquanto não soubermos o que o nosso inimigo imaginário seremos governados pelo medo. Nós temos que alcançar um lugar onde nós possamos vê-lo claramente. É apenas o ego. Isso apenas sou eu pensando que estou separado. E então poderemos deixar o ego ir. E vocês vão ver que vocês vão fazer isso com cada vez mais frequência. Vocês vão ter um piti, né? E vão falar, mas é só o ego, né? Ontem eu passei aquele dia... Foi ontem? Não, foi anteontem. Foi segunda-feira. Passei aquele dia bizarro e aí a Nilza botou um comentário pra mim, né? Ela botou assim, Jaque, eu acho que você às vezes é muito dura com você mesma. Você precisa pegar leve ou algo assim, né? Eu falei exatamente isso. Sempre fui muito dura comigo mesma. Por quê? Porque eu fui criada dessa forma, né? Fui criada por uma mãe extremamente perfeccionista. E, num certo sentido, por um pai também bastante perfeccionista, né? Então, ele cita aqui uma frase do capítulo 11. Lê-la-ei em português. Quando, afinal, tiveres olhado para o fundamento do ego sem recuares assustado, terás também olhado para o nosso. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim. Ok? Vamos olhar para os nossos egos, então, sem nos encolhermos, sem termos medo do ego, capazes de ver que o ego é apenas um equívoco trivial. Ok? Então, não há conflito, a minha vontade é a sua, né? E aí ele vai comentar a primeira frase do texto, que é o ego. O ego é a idolatria. A idolatria é a adoração de um ídolo, um falso Deus. É exatamente isso que o ego é. É a tentativa insana de fazer real uma identidade que está separada de Deus e tentar substituí-la na nossa consciência. O ego aí ele vai citar o texto, é a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. Peraí. O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar a sua vida na morte. Era isso que ele queria
Comentário. Vamos prestar atenção aqui. O ego não é alguma coisa dentro de nós, algum tipo de gêmeo maligno, o lado escuro das nossas mentes. O ego é o total conceito de um ser separado, que é visto como separado dos outros seres. E não é exatamente isso que nós pensamos que nós somos. Uma alma distinta, nascida num corpo, se esforçando através desta vida e seguramente terminando essa vida na morte. Isso não descreve aquilo que nós pensamos que nós somos. Em outras palavras, esse eu que eu penso que eu sou, uma coisa separada e diferente de você, isso é o ego. Mudar o nosso autoconceito do ego para o espírito não apenas quer dizer que este é um ser separado e que esse ser separado que então era negro, ele então se torna branco, né? Aqui, gente, para evitar problemas aí de as pessoas começarem a dizer que o texto é racista ou que eu sou racista porque li do jeito que é, então ele está falando aqui de luz versus escuridão, tá bom? Então deu imaginar um ser que era escuro, então esse ser se tornou iluminado. Falando de outra forma. Isso significa que esse ser é completamente substituído por algo muito mais inclusivo, de fato, por alguma coisa muito mais inclusiva. Eu deixo de ser o eu da forma como eu pensava que eu era. O ego, aí é a frase que eu li antecipadamente. O ego é a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. Isto é, a vontade de Deus é negada. O que eu penso que eu seja, né, como esse eu, é ser separado e independente, que não pode ser unido com a vontade de Deus. É isso que eu penso que eu sou. Alguma coisa diferente e separada de Deus. Uma vez que Deus é esse outro todo-poderoso, a vontade dele representa uma ameaça, um desafio para a vontade do ego. Portanto, a forma da vontade do ego sempre será algum tipo de negação da vontade de Deus. Por exemplo, você sabe que uma criança está começando a desenvolver um ego psicológico quando ele ou ela, o bebê, começa a dizer não a cada vez que você diz sim. E isso também é conhecido como os terríveis 2 anos. O ego é um grande não para Deus e para a sua vontade. Isso aqui, a analogia dele com o desenvolvimento das crianças é maravilhosa. É exatamente isso. A criança desenvolve uma vontade própria, porque antes você pegava a criança, tirava do berço, botava Você tirava a criança do berço, botava na cama, tirava da cama, botava no berço, levava para o banho. E aí a criança agora desenvolve uma vontade própria, né? E é aí que os pais têm que estar muito conectados consigo mesmos para não surtarem e para não começarem a maltratar a criança, né? Ou a forçar a criança de uma maneira totalmente desnecessária. Ou para por outro lado, serem excessivamente indulgentes e permitirem que a criança fique nos mimos dela, né? Muito bem. Este ego é precisamente aquilo que nós não somos. Você não é um ego. À medida em que olhamos para o que o ego é ou aparenta ser, não sejamos desencorajados ou deprimidos por essa imagem. Aquilo para o que estamos olhando não é o que nós somos, de fato é o que nós não somos. Esse ser imaginado é a fonte de toda a nossa culpa e ele é irreal e ele não existe. Ele é o seu avatar de jogo.
Enquanto você continuar a se identificar com o seu avatar de jogo, você vai ter a percepção dos interesses separados. E claro que na matéria, no mundo da terceira dimensão, nós teremos os nossos interesses separados, né? Nós teremos, isso é fato, é da vida. Mas o que nós podemos fazer é lidarmos com isso sem de forma nenhuma negar a essência do nosso irmão, ok? Esse é o caminho que vai nos levar a transcender a mente do ego, a trilhar esse caminho ascensional para a mente de quinta dimensão, centrada no chakra cardíaco, de forma bem sucedida, ok? Vou ler a lição de novo. Lição de número 331. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Que tolice, pai, acreditar que o teu filho poderia causar sofrimento a si mesmo. Ser-lhe-ia possível fazer um plano para a sua própria maldição e ser deixado sem um caminho certo para a sua liberação, né? Então você deixaria o seu filho nessa situação lá, tecendo a própria desgraça, né? Não, você ofereceria possibilidades para ele sair disso, né? E respeitaria o livre-arbítrio dele, né? Porque você, como um pai sábio, você sabe e confia que no momento em que o calo apertar muito, ele vai decidir voltar para casa. Assim como faz o filho pródigo na parábola de Jesus, tá? Vamos lá. Tu me amas, pai. Não poderias nunca deixar-me desolado para morrer num mundo de dor e crueldade, né? Neste vale de lágrimas. Como pude pensar que o amor abandonou a si mesmo? Não há outra vontade senão a vontade do amor. O medo é um sonho e não há vontade que possa entrar em conflito com a tua. O conflito é o sono e a paz, o despertar. A morte é ilusão, a vida, verdade eterna. Não há oposição à tua vontade. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. O perdão nos mostra que a vontade de Deus é uma só e que nós a compartilhamos. Contemplemos as visões santas que o perdão nos mostra hoje, para que possamos achar a paz de Deus. Amém. Não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Quando ele traz essa noção de que nós entendemos que a vontade de Deus ela é muito perigosa, para mim, ele tá dando o pulo do gato da lição, né? Enquanto eu achar que a vontade de Deus, para mim, é algo que vai me ameaçar, eu não vou querer fazer a vontade de Deus. Eu não vou. Concordam comigo? Eu não vou querer fazer a vontade de Deus, né? Enquanto eu não entender que isso é um delírio da minha cabeça, né? Por quê? Porque o tempo inteiro eu tô dizendo lá, me lembro lá da minha infância, quando eu dizia pro meu pai e pra minha mãe, não vai ser do jeito de vocês, vai ser do meu jeito. Só que meu pai e minha mãe são seres humanos, né? Assim como eu, ok? Então, eu queria ler uns comentários aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, achei o comentário que eu queria, da lição de segunda-feira, tá? Então, finalizando, lição 331, não há conflito porque a minha vontade é a tua. Tem um comentário aqui que eu quero ler para vocês. A Maria Helena botou assim: Oi, Jaque, também tenho sentido muito forte no meu coração que somos todos pensamentos de Deus, por isso não temos existência separada, pois somos parte da mente de Deus. E sim, também tenho conversado com os insetos, pedindo a eles que voltem para a natureza quando entram na minha casa. KKKKK. Eu fiz isso hoje de manhã com a abelha. Ela veio atrás de mim, porque eu estava com uma máscara de hidratação no meu cabelo, e eu falei, vai embora, senão você vai morrer. Ela foi embora. Ela ficou vindo, eu falando para ela ir embora. Eu falei, vai embora. Você vai colar nesse creme e você vai morrer, vai embora. Aí ela foi. Juro para vocês que ela foi. Fui meio grosseira com ela, devo admitir. Aí a Solange Cardoso botou assim, Jaque, novamente a sincronicidade. Antes de assistir ao vídeo,
Tomei café com uma amiga e falamos da comunicação com os nossos animais e como eles estão demonstrando confiança. Pois é, gente. Hoje faz 3 anos que eu adotei Aslan, que a Aslan está aqui atrás de mim, dormindo, em berço esplêndido, de barriga para cima. Né? E eu contei para vocês que Aslan se comunicou comigo telepaticamente. Falou que ele era meu. Ele falou assim para mim, vem, eu sou seu. Ele falou assim comigo. E eu voltei e não pensei 2 vezes e adotei Aslan na feira de animais abandonados do pet shop, porque todos os meus animais eu tiro da rua, né? Shakti Maria, já contei a história dela para vocês. Por sinal, hoje eu vi no meu telefone uma foto de Shakti Maria na semana, talvez 2 semanas depois que ela chegou. Como ela era feia, coitada. Ela tá tão bonita. Mas o comentário que eu queria ler aqui era o de Beatriz Werner. Jack, querida, depois que li esses dias sobre o fungo Armillaria, que fica no Oregon e é o maior ser vivo da Terra, ele tem 3,8 quilômetros de extensão, fiquei pensando. Me pareceu de repente que o conceito de Deus ser o Pai e nós os filhos seja um pouco contraditório com o curso em milagres. Não se você lembrar da moedinha do Bitcoin. Se você lembrar que o pai é a causa, o pai é quem vem primeiro e o filho é o efeito, tá? Você precisa se lembrar disso. De um lado está o pai, do outro está o filho, tá? O pai é quem vem primeiro. O sol é o pai, o raio de sol é você, tá? Então a causa primeira, na verdade a causa única, que é a única que traz realidade, é o pai. O efeito é o filho. Mas o efeito, olhem, prestem atenção nisso, o efeito compartilha das propriedades do pai. Então ele também pode causar, ele também pode criar, tá bom? Aí ela botou assim, essa história do fungo é muito legal, né? Se só existe a unidade, não deveríamos ser filhos, pois filho é separado. Sim, tá corretíssimo. Antes só havia o todo. Mas aí ele precisou se perceber e se experimentar. Então ele se dividiu e veio o filho. Mas você tá correta. Perfeitamente correta. Inclusive ontem com a minha médica budista discutimos sobre isso. Deus poderia ser como esse fungo que não dá cria, mas apenas se estende. Se você puder falar com as abelhas, se você pode falar com as abelhas, eu também posso ter essas ideias malucas. Love you. Muito. Então, gente, e aí ela falou do fungo, né? Ela falou do fungo de 3,8 quilômetros que vive no Oregon. E aí eu já contei para vocês que a Teal Swan, que é uma mestra espiritual americana que eu gosto muito, de quem eu gosto muito, ela um dia, ela estava lá em meditação e ela pediu a Deus, pediu ao Criador que dissesse para ela qual era o ser mais evoluído que habitaria o planeta Terra, que estaria habitando o planeta Terra hoje. E Deus mostrou para ela o fungo, né? Não o fungo do Oregon, mas o fungo, a espécie, né? Então o barato do fungo, o barato da espécie fungo é que não há interesses não há interesses separados, né, na existência do fungo. Não há, dos fungos. Os fungos, eles têm essa coisa de hiperconectividade, eles estão sempre conectados, né? Eles estão sempre entendendo que são um único ser, entende? Então, eu concordo com o que a Beatriz colocou, achei a observação dela bastante inteligente, né? E a gente fica com isso. Mas com relação a essa visão de Deus, é isso que eu expliquei, né? Tentando aí trazer a questão da metáfora da criação para vocês, tá bom? Então, basicamente é isso. Meus queridos e minhas queridas, então essa era a mensagem que eu tinha para vocês com a lição de hoje, né? Que nós possamos hoje reafirmarmos o nosso compromisso de fazermos a vontade de Deus e não há conflito, pois a minha vontade é a tua, né?
E é isso. Deixo aí essas reflexões aí para vocês. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.